Ele está chegando, sexy, sensual, gostoso. As mulheres vão delirar. Os homens vão babar. Fala, Moitinha. Boa noite, a partir de agora está no ar mais uma edição do Debaixo da Moita Podcast. Hoje, sexta-feira, início, final de semana, eu sou Edson Lima Moita, o Moitinha, e hoje te apresento o Mano Silva. Seja bem-vindo, Mano Silva. Quanta alegria, meu irmão. É isso aí, Moito, boa noite, né? Muito obrigado aí pelo convite, estou muito honrado com o convite que você fez a mim. E boa noite aí a todos os internautas, né, do podcast Debaixo da Moita, a toda a galerinha que está aí na audiência, nosso boa noite especial. Eu é que me alegro aqui muito com a sua presença e por falar em me alegrar, um café para esquentar, uma imagem para se ver, um poema para você ler e na letra viajar, e numa tela se encontrar em uma amostra na galeria, selando a harmonia no deguste do autor que em rimas conjugou café, arte e poesia. Amiraldo Patriota, grande poeta, forte abraço. Olha, Mano Silva, como falei, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Mano Silva, você é de onde? Eu sou natural aqui mesmo de Frecheirinha, né? Nasci mais especificamente ali na Barra dos Marcianos, né? Ali, a casa onde eu nasci é exatamente ali onde mora agora o seu Bastião Costa, né? Bem ali naquele meio ali, no caminho da Barreira. Então, nasci ali em 1980, meus pais moravam ali, então nasci ali na Barra dos Marcianos, sou natural de Frecheirinha, sou filho da Dona Benedita, do Francisco José, mais conhecido aqui, acho que todo mundo conhece meu pai, né? Fica ali pelo Caratinga, o Chiquinho de Brito, né? Então esse aqui é o meu genitor. É, gente boa. Eu não sou nem baú, eu vou entregar. Nasceu em 1980. Exatamente. Já tem 3 netos, viu, meu internauta? O homem é precoce, viu? Já tem neto de maior, não, né? Não. Realmente muito. A minha vida, muitas coisas foram muito precocemente, né? Eu toda a vida tive curiosidade de conhecer as coisas, né? Muito precoce. Por isso, tive filho muito novo, né? E automaticamente também os netos vieram com a minha idade também novo ainda, né? Porque tenho 43 anos e já tenho 3 netos, mas graças a Deus veio, estão todos com saúde, a gente só tem a agradecer a Deus. Tá mandando ver, viu? Que eu tenho 46 e ainda não tenho nenhum neto. Também não tô apressado não, né? Apesar de que dizem que é um amor mesmo que se sobrepõe ao do filho. Exatamente. Apesar de que eu não convivo com meus netos, né? Porque tem uma que mora em Brasília, aí tem outra que mora aqui na Caiçara, mas que a gente não tem, com a filha, não tem uma convivência muito, muito próxima. Mas eu tenho eles, eu vejo por foto e a gente tem um carinho enorme. Entendi. Mano Silva, você sempre morou na cidade de Frecheirinha, aqui nas imediações, como você falou que nasceu lá na Barra dos Marcianos. Sim, toda a vida eu morei aqui. Eu acredito que por volta de meus 12 anos, 13 anos, a gente foi passar uma temporada na Serra, mas foi por pouco tempo, acho que foi 2 anos que a gente ficou lá, retornamos a Frecheirinha e aqui a gente está até hoje. A infância, apesar da gente ser contemporâneo, mas assim, eu sou 3 anos mais velho, mas assim, eu não te conhecia. Como foi a tua infância, Mano Silva? Muita brincadeira? A minha infância foi uma infância como a dos outros, apesar de que a gente, né, naquela época eu acho que era muito melhor porque não tinha televisão, não tinha celular, né? Então a gente se reinventava, né? À noite a gente se juntava ali no terreiro das casas e começava a conversar entre os colegas, os vizinhos. Tinha aquelas brincadeiras à noite, né? Não tinha energia, era na lamparina. E também durante o dia, quando a gente não estava trabalhando na roça, a gente ia para os rios, para as cachoeiras, né? Cachoeira aqui do Açude, Ribajara, a gente era assim, quando não era no rio, né? Aí era nas mangueiras, comendo manga verde, manga madura. A nossa infância foi muito boa, eu gostei muito da infância. Naquele tempo ninguém adoecia, né? Rapaz, a gente comia manga quente, não tinha negócio de dor de garganta, não. A gente era curado. Tomava banho no rio com água quente também. Tomava água quente e não sentia nada, não.
É isso mesmo. Olha, só lembrando aqui que o Mano Silva, ele é diretor do Hospital Menino Jesus de Praga, o Hospital de Frecheirinha. E ele está comigo para a gente bater um papo sobre o hospital. Mas, por enquanto, a gente está aqui falando um pouquinho sobre a vida do Mano Silva. Mano Silva, e a adolescência? Já sei, foi fazendo menino. Nem sempre, né? Não, mas assim, a adolescência. Fora isso, tem mais alguma coisa? Rapaz, a minha adolescência foi boa também, né? A gente jogava bola, se divertia muito aí nos campos, né? Estudava, né? A gente estudava. E, assim, foi um. Para mim, a minha adolescência foi boa também. Foi bastante aproveitada, né? Já começamos a pegar um pouquinho da tecnologia, mas como a gente era do interior, a gente não tinha tanto acesso, né? Eu me lembro que na minha adolescência aí a gente começou a conhecer o computador, que é lá no Antônio Custódio, que tinha um laboratório lá de informática, né? Aí foi naquela época a gente começou a ter assim mais uma proximidade com a informática, com a tecnologia, né? Nessa época aí foi a gente saindo aqui um pouquinho da falta de energia, da lamparina, aí entrando já um pouco na tecnologia. Entendi. Mano Silva, como eu falei, o Mano Silva ele é o diretor do hospital, ele quem administra o Hospital Menino Jesus de Praga, que é o hospital do município de Frecheirinha, certo? Mano Silva, quando você se tornou profissional de saúde, você já tinha o desejo de trabalhar na área administrativa? Moita, eu em 2002, eu prestei concurso público, né? Passei em 8º lugar. Em 2003, eu fui chamado para assumir. E o meu primeiro emprego na administração pública foi eu assumi o laboratório, né, como assistente do laboratório que ficava ao lado do hospital, né. Cheguei um pouco depois que o Paulo Rossi saiu lá, que ele, né, ele trabalhava no laboratório. Isso. Então, em 2003 eu entrei no laboratório, passei, eu acho que foi 3 meses no laboratório, né, naquela época. E fui convidado para ir para vigilância sanitária, né? Passei uma temporada na vigilância sanitária. Depois eu fui convidado, porque na época não tinha, né, uma pessoa para fazer assistência, né, para ser assistente da promotoria aqui no município, né? Então fui cedido pelo município, né, para ir para o Ministério Público, né? Aí também passei uma temporada lá no Ministério Público, onde foi uma faculdade para mim, aprendi muita coisa lá. Depois teve concurso, prestei concurso, não tive sucesso. Aí veio um outro rapaz, assumiu né, o lugar, que foi até o Dieguinho aqui da Dona Heloísa, né, na época. Isso. Hoje trabalha na Justiça Hoje Federal. Trabalha na Justiça Federal. Aí então eu tive que sair, né, porque ele estava assumindo, e eu fui para o cartório eleitoral, né? Passei também uma temporada no cartório eleitoral, onde também aprendi muito, né? E logo depois, encerrando o período no cartório eleitoral, eu voltei para o município, né? Fui para trabalhar na prefeitura, no setor de tesouraria, junto com o pessoal lá. E assim, essa minha rotatividade, né, em vários setores do município, isso me trouxe bastante experiência, né, adquirida em todos os setores que eu passei, como se eu fosse pegando, né, pegando conhecimentos, e isso foi me levando para a vida, né? E aí, quando foi em 2012, no finalzinho de 2012, eu também fui assumir, já no finalzinho já da administração, eu assumi a Secretaria de Relações Institucionais do município, acho que foi 3 meses só, já finalizando o mandato, né? Aí foi em 2013, eu voltei para o hospital novamente, em 2013, né? Mas fui como digitador. Eu fiquei em 2013 lá, fiquei até 2016 fazendo esse trabalho, né, lá no hospital, e também pegando experiência, né? Passei essa temporada lá e assim, convivendo diretamente com a diretora na época, né? Uhum. E a gente... Mas experiência com saúde, você ainda não era profissional de saúde na época? Não. Meu concurso foi para auxiliar administrativo, e eu prestava um serviço como digitador. Em 2016 eu tive que sair do hospital e fui para o PSF da sede, né? Também como digitador, passei lá uma temporada, fiquei
até o finalzinho de 2017. Não, acho que o mês de julho de 2018. E aí nesse Foi na período, época da eleição, né? isso, nesse período, aí eu me interessei por estar no hospital e assim, achar, né, o trabalho lá, vendo o pessoal atendendo as pessoas, eu me interessei pela parte de assistência, né? Então eu busquei fazer um curso técnico de enfermagem, onde eu fiz em 2 anos, né? Consegui concluir. E no final em julho de 2018, eu já estava com esse curso concluído. Fiz estágio no hospital, trabalhei algumas vezes lá, assim, plantões, né? Dei plantão lá no Hospital de Frecheirinha. E quando foi em 2000, e quando foi em junho de 2018, né? Bom, voltando só um pouquinho aqui a questão que você me perguntou sobre se eu tinha interesse, se eu tinha era vontade, né? Se já era uma vontade no tempo que você concluiu, né? Pronto. Quando você se tornou um profissional de saúde, Pronto. foi o que eu lhe Eu perguntei, né? Se você já tinha o interesse de trabalhar na gestão de hospitais, né? Acho que por eu ter entrado a primeira vez logo no hospital, além de ser por ser no laboratório, mas era vinculado ao hospital, eu acho que isso foi despertando aquele interesse, né? Pela parte hospitalar. Tanto é que eu fui em outros setores, mas eu sempre voltei para o hospital e eu acho que voltei 2 vezes, agora é a terceira vez que eu estou lá. Eu fui e voltei, né? Então, isso acabou despertando um certo interesse, mas nunca passou pela minha cabeça chegar à diretoria, né? Porque, assim, era para mim, eu não me via, naquela época, preparado para exercer aquela função, que é uma função muito importante. Até porque quando a gente está fora, a gente tem uma impressão e quando está lá, a gente vê que é outra. Exatamente. Em alguns fatos, em algumas questões, assim, é bem mais difícil do que o que se pensava, mas por outras a gente vê que é capaz, né? Isso. Eu creio que deve ter sido dessa forma. Aí o fato de eu chegar lá na diretoria do hospital é um fato bem interessante. Houve a eleição suplementar, né? O atual prefeito que está hoje, que é o Elton, ele ganhou a eleição. E a gente teve aquele momento da gente ficar em casa, né, esperando onde é que ia ser realocado, né? Uhum. Então ficamos em casa e ele fazendo lá o plano de governo dele, né, realocando os secretários e tal, as pessoas. E a gente em casa, e eu lembro que um dia eu estava aqui na Vazante, tinha deixado o celular carregando em casa, e o meu irmão Magrão, ele me viu na rua, assim, aqui na rua da Vazante, aí disse assim: ei, mano, não, me chama de compadre. Ei, compadre, você não tá com seu celular, não? Aí eu disse assim: não tô, não. Rapaz, o Elton tá ligando pra você, homem. Ele quer falar contigo. Aí eu fui em casa, aí tinha mesmo as ligações lá do Elton, né? Até então, surpresa, eu não sabia de nada. Aí eu retornei a ligação, eles perguntam onde é que eu tava. Eu disse: eu tô aqui na Vazante. Aí depois vem aqui em local fulano e tal. Aí eu fui. Pensei que era outra coisa. Quando eu cheguei lá, estavam todos os secretários, né, daquela gestão lá, já reunidos, e ele foi muito direto, né? Na hora que eu entrei, que eu me sentei, ele olhou para mim e disse assim: mano, eu lhe chamei aqui porque eu queria que você assumisse o Hospital de Frecheirinha. Eu fui pego assim de surpresa, né? Aí aí ele: você mesmo. Aí eu ia dizer não. Eu ia dizer não porque eu não me achava capaz, né? Eu não era preparado para assumir. Porque eu sabia o tamanho da responsabilidade. Eu já tinha passado lá. Já vi o tamanho do desafio, né? Eu sabia o tamanho do desafio que é estar ali. Então, aí quando eu ia dizer não, ele foi e disse assim: a Leilane vai ser a secretária de saúde. E eu já tinha estado com a Leilane, né? Eu como presidente e ela como membro do Conselho Municipal de Saúde. E a gente tinha uma afinidade, assim, de conversar e tal. Aí, rapidamente... Viu ali como suporte, né? Rapidamente eu pensei assim: não, se ela é a secretária de saúde, eu vou ter uma pessoa que vai me ajudar, né? A vencer. O aliado no desenvolvimento do serviço. Não, eu aceito, né? Quando ele disse que era ali, eu aceito. Aí ele: pois pronto, depois você vai lá no hospital agora, eu vejo lá com o pessoal que está lá, dia que você vai assumir. E isso eu acho que era uma quinta-feira, e quando foi era quinta-feira, aí na sexta, né? Ele iria tomar posse, né? Aí eu realmente fui, saí de lá, meio que ainda
meio tonto daquela decisão, né? Porque realmente mas assim, Peso, né? um peso. Então eu disse assim, rapaz, é o seguinte, se não der, eu entrego. No caminho de lá para o hospital, eu ia imaginando, se não der para mim, eu entrego. Né? Ele bota outra pessoa capaz, que tenha, né, competência para assumir. Mas eu não vou deixar passar essa oportunidade, né? Porque as pessoas sempre dizem que cavalo selado só passa uma vez, né? Se você não montar. Eu ia com esse pensamento, né? Eu vou lá, eu já conheço como é eu fazendo todo um plano na minha cabeça, eu já conheço como é a situação. Eu vou tentar fazer, se não der, eu chego para eles, prefeito, não dá, então você coloca outra pessoa. Ia ser muito honesto, né? Aí eu falei com o pessoal que estava lá na época, né? Aí me apresentei como que eu iria assumir e tal, tranquilizei as pessoas, disse que ia dar tudo certo. E fui para casa, né? Fui para casa e no outro dia ia ser a posse dele e aí a gente iria assumir, né? De uma forma lá o hospital de Frecheirinha. Mas nesse meio termo aí, Moita, aconteceu uma coisa inacreditável. Eu em casa, e nessa noite eu não consegui dormir, né? Porque realmente eu sabia o tamanho da responsabilidade e o peso que era. E aí eu passei a noite quase em claro, assim, analisando como é que eu ia fazer, por onde é que eu ia começar, né? Como era que eu ia... Imaginando como era a primeira reunião que eu ia fazer com todo mundo, entendeu? Vendo como era que eu ia iniciar a minha entrada no hospital daquela forma. E eu lembro que eu estava lá em casa já acordado, que eu não consegui dormir direito. 6 horas da manhã o telefone toca. Aí o telefone toca... Isso no dia posterior. Na manhã do dia seguinte, de sexta-feira, que a gente iria tomar posse, tinha a missa lá ia ter a missa lá na igreja e tal, né? Aí o telefone toca, aí era o Louro Pinto. O Louro Pinto ligando na hora dessa. Aí atendi, né? Louro Pinto é o motorista da motorista. Aí, mas, mano, você que vai ser o diretor do hospital, Louro Pinto, eu pretendo. Tá encaminhado. Tá encaminhado, não sei se vai gerar. Ele falou assim, cara, eu tô te ligando só pra te avisar que a médica que vinha pra cá hoje, ela não vai vir mais não. Aí eu disse, como assim, Louro? Porque no dia anterior eu tinha falado com ela, né, com a médica, disse que tava tudo tranquilo, que tudo ia dar certo, né, que ela podia vir plantão, que a gente ia estar lá e tal. Eu falei com ela, ainda a minha sorte que eu tinha pegado o telefone dela, né? Tinha pegado. Aí eu me surpreendi. Como assim, Louro? Porque eu falei com ela ontem, disse que tava tudo certo. Pois eu tô lhe avisando que ela não vai vir, não. Aí depois, aguarda aí, Louro. Tu tá saindo do plantão? Aí ele disse, eu tô saindo do plantão. Pois tu aguarda um pouquinho aí que eu vou dar uma ligadinha pra ela aqui, pra ver o que foi que houve. Aí eu liguei pra ela. Ela tava em Coreaú, né? Aí eu liguei pra ela. Aí falei com ela, aí ela disse, doutora, a senhora tá certa para vir para Frecheirinha, né? Ela disse, não vou mais não. Eu disse, por quê? O que foi que houve? Ela disse, não, é porque me ligaram aqui e me disseram que não era para mim mais não, que já tinha outro médico no meu lugar. Aí eu fiz assim, mas quem foi que fez? Quem foi que ligou? Aí ela disse, não queria falar nomes. Aí eu disse, e você tá indo para onde agora? Eu disse, não, tô indo para Sobral. Aí eu disse, não, doutor, faça o seguinte, você fica aí no Coreia, que eu vou mandar ele buscar aí para o plantão, porque tinha ficado tudo certo e não tem essa informação não, é você a plantonista de hoje, tá na escala. Aí ela disse, pois pronto, pois se você mandar me pegar aqui, eu vou. Aí eu liguei pro Louro de novo, agradeço demais o Louro por essa informação. E liguei pro Louro de novo, Louro, você consegue pegar a médica lá em Coreia? Eu disse, eu vou agora, só você me dá a ordem aí que eu já tô indo, senão depois vai pegar ela lá. Aí ele trouxe ela, fui lá, falei com ela, aí fui para a igreja, que tava tendo a celebração, né? Quando eu tô na igreja, eu recebo uma outra ligação. Mano, o pessoal que fornece alimentação não vai mais fornecer não, questão de carne, essas coisas, não vai mais fornecer não, disse que não vai fornecer mais não, vai ficar sem carne hoje. Aí eu disse, é mesmo? Aí o Elvin tava lá. O pessoal não queria deixar tu ir para a igreja, né? Pois é, aí eu disse, rapaz... Tá ruim, isso era possível, né? Aí o Elvis estava lá, eu fui encostei no Elvis, passei a história para ele, né? Elvis, tá acontecendo isso, como é que nós faz isso? Procurou fulano de tal para resolver essa situação. Aí eu fui procurar o fulano de tal lá que ele me disse, né? Parceiro da gente.
Aí já resolvi a questão, né? Aí quando demorou nada, de ligar de novo. Mano, tu vem pra cá porque o pessoal que tava no plantão, tudinho foram-se embora. Enfermeiro, técnico de enfermagem, só ficou, acho que só o porteiro. E a doutora, não? A doutora já tava querendo ir embora também, que tava só, né? Aí eu disse, rapaz, mas que negócio. Aí eu cheguei lá, tava realmente indo embora mesmo. A maioria das pessoas, os que eram contratados na época, tinha ido todo mundo embora. Né? Aí eu perguntei, não é porque ligaram aí e disseram que... Isso, os contratados, desculpa a intromissão, mas os contratados para gestão anterior... Gestão anterior, que assim, já tinham recebido o pagamento daquele mês. Entendi. Pelo aquele plantão que eles iriam ainda dar, entendeu? Eu cheguei no hospital, o pessoal realmente tinha ido embora, né? Aí rapaz, o negócio tá difícil. Não queria deixar eu assumir mesmo, não. Imaginando comigo, né? Tudo dando errado, entendeu? Aí eu ligo pra Leilane, falo pra ela, na época, né? Ela diz, não, mano, vamos tentar resolver. Aí começamos a ligar, né, para as pessoas que a gente conhecia, né? Bora, vem pra cá, fulano, bora assumir aqui e tal. Chamamos, na época, o enfermeiro que estava em casa, nós chamamos para poder a médica ficar, que ela disse que não ia ficar mais se fosse daquele jeito. Então, assim, de uma forma mesmo, bem mesmo assim, na raça mesmo, a gente conseguiu restabelecer a equipe com outras pessoas. Entendi. O clima já começou, mas o clima já começou pesado. Começou pesado. E eu imaginando, rapaz, parece que o negócio vai ser pior do que eu imaginava, eu pensando comigo, né? Mas a gente restabeleceu a equipe naquele dia, né? Funcionou de dia e funcionou à noite, né? E assim, aí a gente começou a tentar organizar, mas realmente a entrada lá, a chegada foi difícil, né? Foi muito difícil, principalmente por essas coisas que aconteceu, né? Desses contratempos aí. Entendi. E, Mano Silva, por você ser apenas técnico em enfermagem, foi muito desafiador você tomar a frente, né, como a gestão de um hospital, administrando médicos, enfermeiros, outros técnicos de enfermagem que já tinham muito mais tempo que você, já traziam um histórico maior. Foi muito desafiador? Botinha foi muito desafio. Eu senti muita dificuldade, né? Mas eu tinha um propósito, né? Eu encarei essa minha ida para o hospital como uma missão. Então eu busquei contornar todas as dificuldades da melhor forma possível. É claro que eu encontrei pessoas que realmente não acreditavam que ia dar certo, né? Tinha pessoas que não aceitavam, na verdade, né? Você lembra de algum fato ocorrido na época, sim? Teve vários fatos, teve pessoas que a gente dava um comando e simplesmente não atendia, ignorava. Mas a gente foi pela parte do diálogo, né? Tentando conversar e tal. E a gente foi contornando e de uma certa forma a gente foi ganhando o respeito, né? Porque assim, teve momentos difíceis, mas eu tive também muita ajuda, porque eu tinha ao meu lado uma pessoa excepcional, que é o Helder, né? O enfermeiro Helder, que já é lá de longas datas no hospital. Comigo também, sempre estive a enfermeira Rosinha, né? A Rosinha, uma enfermeira que me ajudou bastante. Até me emociona quando eu falo deles, porque realmente eu sei o que eles fizeram por mim, né? São pessoas excelentes. São pessoas excelentes que estiveram ao meu lado e que me ajudaram a contornar essas dificuldades, né? Então, é claro que teve um momento de ter imposição mesmo, assim, da gente chegar junto e impor, assim, de uma forma não como ditador, mas de fazer valer ali o momento, mas foi tudo com muito diálogo, com muito conversa, né? Aí a gente foi ganhando espaço, a gente foi começando a mostrar para eles que a gente tinha, né, uma capacidade para fazer aquilo, para estar ali. Mas eu tive muito desafio, tanto com os funcionários da época, alguns, né? Nem todos, mas alguns, como também tive dificuldade com pessoas do alto escalão, né? Pessoas que não, de maneira alguma, não aceitava, olhava, eu sentia no olhar, entendeu? Olhava assim de uma forma que realmente não aceitava que dava certo, né? Não apostava que dava certo.
Eu não sei o motivo, talvez por eu vir do interior, uma pessoa que não tinha uma formação superior, né, naquela época, e achava que o hospital estava em maus, assim, não estava nas mãos certas, entendeu? E assim, eu peguei o hospital vindo de uma forma, de uma, assim, como é que eu posso dizer, vindo de um modelo diferente, né? Mas eu tinha na minha cabeça como era que eu queria que o hospital se tornasse. Eu tinha já, devido a ter passado várias vezes por lá, eu imaginava, né, vendo algumas coisas que eu nunca pensei que eu fosse estar na direção, mas eu disse, rapaz, eu acho que isso aqui dava certo dessa forma. Mas você acha que rolou algum preconceito por causa do sobrenome? Tipo, porque você não é de família tal, você não tem condição de administrar, mais ou menos assim? Se eu afirmar para ti aqui, Moita, sobre a questão de preconceito, eu talvez possa ser injusto com aquelas pessoas que fizeram isso, mas não me aceitaram, algumas, né? Não foi todas, mas teve algumas pessoas que não, de maneira alguma, eles falavam mesmo abertamente que não ia dar certo, que não ia dar conta, entendeu? Então, mas enfim, quanto mais as pessoas, eu ouvia críticas falando sobre isso, mas eu dizia assim, eu vou fazer por onde dá certo, que eu quero mostrar que vai dar certo, entendeu? Então, aí era onde eu pegava as críticas e contornava elas em trabalho, né? Em trabalho, em resultados. Né? Mano Silva, você já falou do desafio da chegada, que foi, assim, realmente foi muito complicado, assim, de fazer qualquer um desistir. Só não Mano Silva, qualquer um desistiria, só não Mano Silva. Eu tinha que provar para mim mesmo, Moito, com toda essa dificuldade que teve, eu disse para mim, eu vou provar para mim mesmo e para aquelas pessoas que não acreditavam que vai dar certo. Que eu sou eu. Também, a gente viu aí a questão das pessoas. E a pandemia, foi um desafio para você? Eu tinha o maior desafio que eu posso dizer que eu já enfrentei, né, além desse início, né, foi a pandemia. A pandemia foi um momento assim... Só quem esteve lá naquele momento sabe o quanto foi difícil. Né? A pandemia iniciou aí em março de 2020, né? E era um momento, era coisas incertas. Foi muito triste, Mano Silva? Demais. É porque assim, Moito, você está lidando aqui, por exemplo, hoje você lidar com um certo tipo ou se falar aqui no popular mesmo, de uma doença, né? Que é uma doença já conhecida, que todo mundo sabe como tratar, que sabe o remédio e tal. Por mais que o paciente esteja grave, você tem aquela clareza que você sabe o que está fazendo. Mas esse vírus do Covid, né, era uma coisa que ninguém tinha clareza sobre ele. Né? Ninguém sabia nem por onde começar. Né? Então, os médicos, muitos não sabem. Era como se a gente estivesse assim, lidando com uma coisa no escuro. Né? O médico chegava hoje no plantão, né? Nadando de olho fechado. No prontuário ele fazia uma conduta de uma forma, né? Aí amanhã o outro médico que vinha que já não era o mesmo, aí já pensava diferente, entendeu? E nesse meio termo aí ficava a equipe de enfermagem, né, naquela dança das cadeiras, aí ensinamos para onde mesmo? Será que isso aqui é o certo? Será que isso aqui que é o certo? Ou seja, era muito complicado. Eu queria voltar só um pouquinho aqui no início, Moitinho, da entrada que eu esqueci, que uma das coisas que eu fiz quando eu realmente, assim, depois de 3 dias que eu estava lá, que a gente conseguiu montar toda a equipe, né? E aí que eu me sentei assim, agora eu tenho uma equipe, agora eu vou botar um pouquinho aqui do que eu quero para o hospital, né? Fiz a primeira reunião que eu fiz, chamei todo mundo, motorista, o médico que estava lá no momento, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, cozinha, todo mundo que foi envolvido no hospital, eu fiz uma reunião. Aí foi que eu falei para eles, olha pessoal, a gente está iniciando aqui uma nova etapa no Hospital de Frecheirinha, e o que eu vou falar para vocês aqui, eu queria que vocês cumprissem bem direitinho, porque o Hospital de Frecheirinha ele é um órgão público, né?
é o bem mais precioso que a nossa população tem. E aqui nós vamos esquecer o passado e a gente vai tratar todo mundo aqui do mesmo jeito. Seja o branco, o preto, o fedorento, o cheiroso, o bebo, o bom, o lado A, o lado B, quem chega aqui eu quero que seja atendido da mesma forma. Eu não quero saber de ninguém aqui destratando ninguém porque fulano é isso ou aquilo. Eu não quero ouvir isso aqui dentro. Né? Então, se tiver isso, a gente vai ter que ter uma conversa. Né? Então, as pessoas que estão aqui comigo hoje, vocês que estão comigo hoje aqui, vocês têm que entender que essa é a cara que eu quero colocar no Hospital de Faxina a partir de agora. Eu não quero saber de ninguém destratando ninguém porque por algum motivo. As pessoas quando vêm para cá, elas vêm porque de uma certa forma elas estão precisando. Então, nós estamos aqui para oferecer um serviço. Né? E nós somos pagos por eles. Então, eles são os nossos patrões. Então, nós temos que tratar todo mundo bem. Seja quem for. E ainda disse mais, principalmente aqueles mais precisados, que aqueles são as nossas prioridades. Né? Aqueles menos favorecidos, aquelas pessoas que você vê chega aqui, é o primeiro que a gente tem que acolher e ver o que está acontecendo. Então, essa reunião foi muito, assim, na minha opinião, foi assim, um pontapé com o pé direito, entendeu? Porque o pessoal entenderam a mensagem e a gente, a partir daquele momento, a gente teve alguns momentos, algumas coisas que as pessoas não conseguiram entender, mas todo mundo começou a caminhar naquele sentido que a gente deu naquele momento ali. E hoje tem dificuldade porque a gente trabalha com o ser humano, ninguém é perfeito, aqui e acolá a gente comete um deslize, um erro, uma coisa, mas eu digo para você que a cara do hospital hoje, com relação a isso que acontecia antigamente, você não ouve mais falar sobre isso. Houve uma pessoa que às vezes reclama de um atendimento que foi mal atendido, mas não é sobre isso, entendeu? Pode ser uma demora, de um médico que demorou, um enfermeiro que também demorou o atendimento, mas não que alguém distratou você porque você, de uma certa forma, era de um lado ou de outro, ou se você era bêbado, se você estava fedendo, entendeu? Eu não aceito, eu não admito isso lá dentro, de maneira alguma. Entendi. Aí, voltando aqui para a pandemia, como eu estava falando, das incertezas que a gente tinha, né? Ninguém sabia, fomos pegos todo mundo de surpresa com aquele vírus que ninguém tinha conhecimento, e aí as informações hoje era uma coisa, amanhã era outra, e o médico hoje tratava de um jeito, amanhã a conduta era totalmente diferente. E nesse meio termo, a equipe de enfermagem, nós, né, que estávamos lá, a gente ficava meio que se perguntando qual era o certo, qual era o errado, né? Porque hoje você faz de um jeito, amanhã o médico chega, não, aqui é desse jeito, né? Aí lá se vai mudar toda aquela conduta e assim, as pessoas chegando, né, da forma como chegavam, uns mais graves, outros não, mas foi um momento assim muito complicado, né, pra gente. Mas é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer. A equipe que está no hospital hoje, que passou por aquele momento, ela é uma equipe que ela está preparada para enfrentar qualquer coisa na vida. O que não mata fortalece, né? O que não mata fortalece, né? Então, assim, a gente passou, graças a Deus, colocamos a nossa cara lá, colocamos a nossa vida, né, na frente lá, botamos o nosso trabalho, deixamos as nossas famílias em casa, nossos filhos, e fomos para dentro, né? E graças a Deus a gente passou, né? Tivemos algumas perdas que foi inevitável, não estavam ao nosso alcance, mas a gente conseguiu também restabelecer muita gente. Morreu até médicos, né? Então é assim. Morreu. Então não dava para os médicos salvar tudo, né? Porque se morreu os próprios, né? Inclusive, eu cito até um nome aqui, o Dr. Aderbal, um grande médico. Dizem que ele passou muito mal, diz que ele teve. Teve mesmo foi muito complicada a situação dele. Mas pois graças a Deus se recuperou, porque ele é um vaso bom e vaso bom se quebra mais fácil. Né? Mas tinha na época da pandemia, uma das maiores dificuldades que a gente, além dessa
questão da gente não saber como lidar com a situação, em questão do tratamento em si, de remédios, essas coisas. Mas tivemos momentos assim de muita dificuldade com relação ao oxigênio, que era o que mais se precisava naquele momento, né? Porque de tanto da demanda grande demais, a gente acabou que tendo um momento assim que a gente sentiu muita dificuldade. Mas eu gostaria de saltar aqui a grande parceria, né, do gestor, o Elton, que em momento nenhum ele deixou a gente sozinho. Ele estava lado a lado ali. Podia ser 1h da manhã, se eu ligasse para ele atendia o telefone. Você acredita? Isso é muito bom. Você ligar para o prefeito 1h da manhã, que aconteceu várias vezes, e ele atendia. O que está acontecendo, mano? O que foi que houve? O prefeito assim, acessa, bora tentar resolver. Ele mesmo chegou aí tentar pegar oxigênio na usina lá em Calcaia. Ele mesmo, madrugada, lá, tentando pegar oxigênio pro pessoal de Frecheirinho. Teve dias, Deus sair de casa 3h da manhã. Teve um dia, Moita, uma história bem que precisa ser contada. Eu estava em casa, eu ia para casa, mas eu ia só para ir para casa, porque eu não conseguia dormir, entendeu? Aquela pressão, né? E a gente não consegue dormir, né? A gente fica bolando ali de um lado para o outro, tentando descansar, mas não consegue. Eu estava em casa, eu acho que eram umas 3h da manhã, assistindo televisão, que eu não conseguia dormir. E o telefone, quando o telefone tocava, eu já sentia aquele, que eu pensava que era o pior, né? Eu já sabia que não estava legal, mas eu pensava que era o pior. Aí eu atendi o telefone, uma enfermeira, que não cabe também dizer o nome aqui, me ligou chorando. Eu pensei que tinha. Aí o que foi que houve? Ela disse, não, é porque nós estamos com 3 pacientes aqui usando oxigênio a 10 litros e as últimas 3 balas de oxigênio estão neles e já tá, que é uma bala, ela vem com 150, com 200, né? Uhum. E já está abaixo de 100 e não tem mais oxigênio e os 3 vão morrer, porque se não chegar oxigênio, se não tiver oxigênio, eles morrem. Ela chorando, tava chorando ela e tava chorando a médica. Aí eu pensei ali, eu poderia muito bem, naquele momento, eu ter jogado a toalha. Eu disse, rapaz, eu não tenho mais o que fazer. Qual que foi que eu fiz? Eu me levantei, passei uma água no rosto aqui. Eu disse, rapaz, eu tô indo pra ir chorar mais vocês. A mulher se levantou, o que foi que aconteceu? Sai pra onde? Eu posso estar. Fazer o quê? Não, eu tenho que ir lá resolver uma situação. Aí eu cheguei lá, tava o pessoal desesperado, o médico chorando, a médica chorando, as enfermeiras chorando e o pessoal lá se acabando. E o oxigênio tinha ficado de chegar cedo da noite, não tinha conseguido chegar ainda. Aí eu liguei pro cara do oxigênio, ele atendeu. Aí, meu amigo, você tá onde? Ele disse, eu tô passando aqui em Aprazível. Isso já descambando de 3h30 para as 4h. Aí você chega aqui em quantos minutos? Eu disse, rapaz, daqui uns 20 minutos mais ou menos. Eu chego aí. Você não tem como chegar em 15 minutos, não? Aí ele disse, por quê? Porque eu tô assim assado. Eu tô aqui no hospital e o negócio tá pegando aqui. Aí depois eu vou apressar. Quando foi umas 4h30, quase 5h, aí ele encosta na frente do hospital, a gente tirando as balas de cima do carro e já conectando lá no pessoal. Ou seja, batendo na trave ali, né? Pra acontecer o pior. E assim, isso são momentos que a gente vivenciou, mas tem muita coisa que a gente vivenciou, mas eu agradeço muito a essas pessoas que me deram suporte, né? O Elton, a Rosinha e o Helder. Eu não poderia deixar de agradecer aqui, né, a Leilane, né, que no início, né, me encorajou, né, ela como secretária de saúde. E profissional de saúde também. E profissional também, de saúde. Ela me encorajou muito a tomar aquela decisão, né, naquele momento, e isso tem que ser deixado aqui. E hoje a secretária de saúde também, Ana Célia, né, que é assim, uma parceiraça da gente lá no hospital. Todas as dificuldades que a gente tem, a gente entra em contato com ela e ela está sempre à disposição para nos ajudar da melhor forma possível. Entendi. Mano Silva, hoje como é que o hospital lida com o pós-pandemia? Porque assim, a pandemia acabou. Hoje podemos falar no pós-pandemia, mas a doença ainda existe. A doença, ela existe, hoje ela está um pouco mais controlada, né? As vacinas estão aí. E os hospitais também menos hospitais, superlotados, não, né? Hoje não a gente existe não mais tem aquela... mais aquela superlotação pandemia. A pandemia hoje, o vírus hoje, ele virou como se fosse uma gripe, né? Hoje tá controlado, graças a Deus. E a gente trata de uma forma tranquila.
Né? Faz os testes, deu Covid, ninguém mais se assusta. Entendi. Qual é hoje o maior desafio que o hospital enfrenta? Muito, hoje um dos maiores desafios que a gente enfrenta lá no hospital é a demanda de pessoas, porque o hospital ele é uma unidade que era para ele receber só pessoas um pouco mais urgentes, assim, que não pudesse esperar muito, né? Que a gente chama de atendimento vermelho ou amarelo. E hoje nós temos um desafio muito grande, que nós atendemos as pessoas verdes e azul. E a demanda é muito grande, superlota o hospital. Os profissionais acabam tendo que atender essas pessoas, que é claro que tem que ser atendido, ninguém pode deixar ninguém sem atendimento. E quando chega uma pessoa grave, né, a gente tem que remover profissionais de um lado para o outro para poder, né, fazer esse atendimento. E aí isso gera uma demanda, gera um desafio para a gente. Do nosso desafio hoje é essa parte, né? Mas, como sempre, a administração é muito parceira. Da forma como a gente coloca os planos, né, eles conseguem, mesmo com dificuldade, eles conseguem suprir a nossa necessidade. Porque hoje a gente tem 2 médicos no atendimento diurno, né, justamente para atender essa demanda de pacientes que não são perfil de hospital, mas que vai para lá e a gente tem que atender. Não podemos voltar essas pessoas, né? E nós temos um outro médico que cuida da parte interna, que é os pacientes internados, que precisam desse atendimento. Então, nós dividimos o hospital em 2 equipes. A equipe Flex, que a gente chama de Flex, que é o eixo azul, que é o médico que fica na porta, no pronto atendimento, fazendo esse atendimento, triagem de pacientes que poderiam ir para o posto, mas a gente sabe que também a demanda é grande. E aí fica fazendo esse atendimento, e aí fica um médico lá internamente fazendo o atendimento dos pacientes internados, aqueles que precisam ser transferidos, e a gente tem a equipe lá em cima e tem uma equipe embaixo. E como o hospital está se adaptando às mudanças na tecnologia médica, Fernando Silva? A tecnologia chegou, e eu não sei se é porque a gente já falava muito sobre isso, né? A gente não tinha essa tecnologia, mas a gente já tinha, a gente já imaginava, já buscava ver, pesquisava sobre isso. Se consumou, lacrou com a chegada da OS? Sim, a OS veio e enalteceu aquilo que já estava sendo... já estava nas ideias, no campo das ideias? Já estava no campo das ideias, inclusive todos os funcionários, todo o corpo de equipe já tinha noção de como era que iria ser, entendeu? Então foi assim, a gente driblou o zagueiro, deu o passe na cara do gol, a empresa veio e fez o gol, né? Digamos assim. Claro que teve também, a empresa trouxe, né, novas tecnologias, trouxe inovação nos atendimentos. O papel sumiu lá do hospital hoje, por o que eu vejo. Ainda tem, né? Tem, mas a tendência é não existir, né, futuramente. Então, assim, a empresa, ela fez o arremate, né? Ali o acabamento final com chave de ouro. Chave de ouro. Quais as políticas do hospital em relação à segurança do paciente? Bom, então a gente trabalha com comissões, né? Formadas comissões de segurança, né? Nós temos essas comissões formadas para lidar com esse tipo de informação. Ou seja, todo paciente que entra no hospital é passado todas as informações, tanto para o próprio paciente, se ele for um paciente orientado, como para o acompanhante. E tem a comissão formada por pessoas que faz essa vistoria, né? Faz esse acompanhamento para ver se realmente está sendo feito aquilo que foi planejado. Então, tem essa comissão que para evitar se o paciente tem risco de queda, se o paciente tem risco de lesão, que é a escara que chama, né? Então, isso é feito todo um acompanhamento diariamente.
Entendi. Mano, qual é a estratégia que você usa para abordar os profissionais de saúde quando é necessário falar sobre alterações no sistema de funcionamento do hospital? A gente usa a parte mais fácil, que é chamar as pessoas. A gente faz antes de fazer qualquer alteração, por exemplo, vai ter uma alteração para ser implantado. Chama por grupo. Chama por grupo, ou se for do interesse de todo mundo, se todo mundo for entrar naquela alteração, a gente chama todo mundo, faz uma reunião com eles e a gente explica por A mais B o porquê daquilo e conversa com eles, explica, tira dúvida, a gente deixa todo mundo ciente do que é que vai ser feito. Hoje no hospital tem especialista, mano, Silva? Tivemos com a telemedicina, né? Bem no início que a empresa entrou, a gente tinha esse serviço de telemedicina. Nós tínhamos pediatras, e tinha outras especialidades. Mas nesse momento a gente está com esse serviço em off, né? Ainda não está funcionando. Mas a gente tem a sala de medicina. A gente tem também a equipe multi, né? Que a gente chama de equipe multi. O que é isso? A equipe multi ela é formada pelo médico, um enfermeiro, um nutricionista, um fisioterapeuta, uma pessoa da farmácia. Nutricionista, enfermeiro, médico, fisioterapeuta e a farmacêutica. Essas pessoas, eles se reúnem uma vez por semana, pega todos os casos todos os pacientes que estão internados, aí eles vão discutir de um por um. Todos esses profissionais lá na sala de telemedicina, eles se reúnem lá numa mesa lá, aí bota na mesa lá, um por um, discute ponto a ponto de cada paciente, e ali é tomado decisões de melhorias para aquele paciente, seja na medicação, seja uma alta, seja a questão da fisioterapia, seja a alimentação, no caso da nutricionista, a própria conduta médica também, ela é conduzida com esse pessoal, todo mundo dá a sua opinião ali, toma uma opinião final de tudo isso. Essa equipe compõe um colegiado assim para tomada de decisão. Multiprofissional. Entendi. Hoje tem quantas ambulâncias? Hoje nós temos 3 ambulâncias. 3 ambulâncias. Uma UTI, né? E 2 ambulâncias pequenas. Convencionais, né? O que hoje tem de mais moderno no Hospital Menino Jesus de Praga? Hoje a gente tem vários aparelhos muito modernos lá. Mas o mais moderno mesmo que a gente tem hoje é um aparelho de ultrassonografia. Aí as pessoas podem perguntar assim, pô, mas tem esse aparelho de ultrassonografia lá, mas não faz ultrassom? Fazemos, mas tem uma especialidade que está sendo aplicada no momento. Esse aparelho de ultrassom ele é feito numa questão de emergência. Por exemplo, um paciente sofre um acidente, tem um trauma torácico, né? Chega no hospital, faz-se uma ultrassom para ver se ele tem sangramento interno. E com esse resultado, a gente consegue encaminhar ele mais rápido para Sobral. Tanto faz ser na região do tórax, como na parte da pélvica, abdômen. Então, esses são as ultrassons que estão feitas nesse momento. Porque os médicos, a gente não tem um médico ultrassonografista de carreira, né? Uhum. Mas eles estão sendo treinados para fazer esses ultrassons para evitar que um paciente entre em choque, ou seja, chega com sangramento e ninguém perceba. Então, essa ultrassom está sendo útil nesse caso. E a nossa tendência, a gente já tem tido várias conversas nesse sentido, é que a gente tenha um profissional, nem que seja 2 vezes por semana no hospital, para que faça essas outras ultrassons que são necessárias. No caso de uma ultrassom obstetra, que uma grávida chega e precisa fazer essa ultrassom, entendeu? Mas a dificuldade é encontrar esse profissional com disponibilidade para plantão. Entendi. O equipamento também hoje de raio-x também tem... Pronto, o equipamento de raio-x... Teve alguma evolução? Muito. Hoje nós temos um raio-x digitalizado, né? Onde você... Não imprime mais? Só se quiser. Entendi. Mas aí você recebe a imagem digital, aí você faz o raio-x lá na sala de raio-x, o médico já consegue ver o raio-x lá no computador dele, lá no consultório, né? Com qualidade perfeita. Lá ele tem como aumentar a imagem, girar ela em 3D. E também tem a opção do próprio paciente receber
a imagem do seu raio-x no seu e-mail, se ele tiver. Ele recebe no e-mail. Sei. E esse funcionamento digital, faz o seu cadastro, já esses dados já é repassado para onde deve, né? Eu acho que para o médico, para a Sim, direção sim, do sim. hospital. No caso, por exemplo, se o paciente... Também não deixa de ser uma inovação, né? Sim, se o paciente chegar no hospital hoje e for atendido pelo médico do hospital, o médico vai solicitar o raio-x, ele vai gerar uma pulseira, né? Que é o atendimento. Lá o técnico vai fazer o raio-x e o médico vai ver e vai conduzir. Se o paciente quiser levar quiser ter essa imagem de raio-x para ele, a gente manda por e-mail dele, né? Se ele tiver. Por exemplo, se vem um paciente de um PSF, né? Já vem com o pedido do médico do PSF, ele dá a entrada no hospital de Frecheirinha, ele vai lá na recepção, ele faz lá a fichazinha dele no sistema, passa pela enfermeira, a enfermeira qualifica ele, aí a gente chama esse atendimento de pulseira branca. Ele não precisa ir para o médico. Por quê? Porque ele já tem um pedido de uma solicitação de um outro médico. Então aquele paciente vai diretamente lá para o raio-x, ele passou ali só para qualificar ele para poder gerar um atendimento. Aí ele vai lá para o raio-x, faz o raio-x, e lá no computador do técnico, lá na sala de raio-x, lá nós temos todos os e-mails das unidades, né? Aí manda aquele raio-x pelo e-mail daquela unidade e o médico dele, daquele paciente, do PSF, da área dele lá, Já confere. vai lá e confere o raio-x. Interessante. As dificuldades operacionais na adaptação, né? Demorou muito tempo o pessoal se adequar. Muito foi mais rápido do que eu pensava. Eu pensei que a gente ia ter uma dificuldade nessa questão. Mas foi assim, em torno de uma semana, a gente já estava operando. Operando que eu digo assim, já usando a tecnologia de uma forma bem tranquila. Então hoje está tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Alguma dificuldade que tem com relação ao sistema. Às vezes o sistema tem algum problema, mas isso também se resolve muito rapidamente. Mano Silva, nessas mudanças, já que você estava à frente e às vezes não podia resolver porque não dá para trabalhar para os outros, em algum momento você pensou em desistir? Algumas vezes. Algumas vezes passou pela minha cabeça, né? De chegar para o gestor e não dá mais para mim. Mas era só coisa assim de 10 segundos, entendeu? Aí depois eu voltava a pensar de novo, não, mas eu não terminei minha missão ainda, entendeu? A missão está em andamento. Eu vou finalizar essa missão, né? No tempo certo, na hora certa. Uma das principais, assim, que ele deixou, agora eu vou mesmo. Você poderia me contar alguma? Moito, eu teve um tempo, eu não lembro exatamente qual foi o ano, foi um momento tão ruim que eu acho que eu queria deletar do meu pensamento. Mas teve um tempo que eu apanhei demais. Apanhei assim no sentido de muitas críticas, né? Críticas mesmo assim, nas redes sociais, e até críticas com relação ao meu pessoal mesmo, né? A minha pessoa diretamente. Calúnias. Então eu sofri demais nessa época, entendeu? Ali foi um momento ali que realmente foi muito difícil. E era assim, eu tinha que sofrer calado, tipo, aguentar calado, porque eu não tinha com quem compartilhar, porque são coisas que não pode sair dizendo, né? Por mais que fosse calúnias e críticas, eu tentava, de uma certa forma, não absorver muito aquela situação e tentava dar uma resposta com resultados, com trabalho, entendeu? Tem coisas que depois a minha mulher ficou sabendo, ela até ficou chateada, porque eu não comentava com ela, mas assim, qual era o meu pensamento? Se eu chegasse em casa levando do meu trabalho problemas para casa, eu ia perder o sossego de casa também, entendeu? Entendi. Era isso que eu ia lhe perguntar. Se você se estressava, porque não tem como passar por tudo isso, né? Principalmente quando é injustiça. Porque se alguém lhe partir para cima de você, porque você, por algum motivo, você está em débito com a pessoa, não é bom, mas dá para entender. Mas quando é injustamente, bate um estresse, né?
Rapaz, o estresse até hoje, né? Mas assim, nesse tempo aí foi cruel, viu? Foi uma Como situação. você lidou com esse estresse? Assim, foi muito difícil para você Foi. lidar com esse estresse Foi. sem, como é que eu posso dizer, sem afetar a qualidade do seu trabalho, sem levar para casa, como foi? Moita, eu criei uma Não estratégia. afetou, né, a Eu qualidade criei, do seu trabalho. talvez em alguns momentos eu deixei, eu fiquei assim um pouco inativo, mas foi por pouco tempo. As pessoas às vezes percebiam, as pessoas que me conhecem mais de perto, que trabalham comigo no dia a dia, às vezes eles chegavam para mim e disseram, mano, hoje você não tá legal. O que foi que houve? Aí eu disse, nada. Não, você não tá bem não. Tá acontecendo alguma coisa? Eu disse, não, tá tudo tranquilo, né? Mas aí eu aprendi a descanalizar isso, entendeu? Eu procurava, quando eu saía do hospital, que o negócio estava mesmo quente, mesmo assim, pressão e o estresse. Eu chegava, às vezes, num canto onde tinha muita gente, assim, em roda, conversando. Eu chegava, sentava do lado ali, e começava a conversar com eles. Não sobre o assunto, mas sobre outros assuntos. E descanalizava aquilo, entendeu? Ia descanalizando. Aí isso muitas vezes aconteceu no caminho de ir para casa. Quando eu chegava em casa, eu já chegava mais light. Mano Silva, o que você faz para conciliar a vida profissional e família? É muito difícil. Moita, no início, a minha esposa foi muito difícil, porque ela é claro que né, eu vivia mais para o hospital do que para minha família, né? E ela, com razão, não aceitava muito isso, né? Não entendia. Hoje ela já entende e hoje também já está um pouco mais light para mim, porque graças a Deus a gente conseguiu, né, tá ser estabilizada no hospital. As pessoas que estão comigo, que é a Rosinha e o Helder, eles já assumem, né, boa parte dessa demanda. Eu fico um pouco mais centralizado ali, só com algumas partes. Então, assim, acaba que eu fiquei um pouquinho mais tranquilo agora, né? Com a chegada também da empresa, isso deu uma tranquilizada. Tranquilizada, né? Mano Silva, você tem algum sonho a realizar, profissionalmente falando? Moita, sonhos são muitos, né? Tenho muitos sonhos ainda a realizar. Um dos meus sonhos ainda é fazer uma faculdade, né? Uma outra faculdade. Em que área? Eu queria fazer gestão hospitalar. Olha aí, rapaz. Gostou, né? Eu queria entrar mais a fundo nesse assunto, agora na parte mesmo teórica, né? Mano, eu queria lhe perguntar, também fique à vontade para responder, porque o nosso bate-papo aqui é para falar sobre o hospital, porém eu não queria deixar passar batido, não. Você pretende lutar por algum cargo político? Moita, eu acho que o ser humano em si, por si só, ele já é um ser político, né? Então, eu não sou diferente. Então, assim, eu tenho essa vontade, né? É claro que depende de vários fatores, né? Depende de vários fatores, mas eu tenho vontade de um dia fazer carreira política. Entendi. Mas em que área? Você pretende ir para o legislativo, para o executivo? Qual é o seu objetivo? Legislativo. Legislativo. Se você hoje fosse um vereador, o que você faria para melhorar a qualidade da Câmara Municipal, do trabalho da Câmara Municipal? Moita, eu acredito que quem consegue essa proeza, né, de representar o povo, né, eu acho que a partir do momento que você ganha esse privilégio, né, que é um privilégio, você representar o seu povo, você tem que representá-lo mesmo de uma forma, uma representação mesmo. Porque o que eu vejo muitas vezes, né, não quero aqui adentrar no trabalho de ninguém, né, que muitas vezes quando o cidadão ele consegue se eleger, que chega lá na Câmara Municipal, ele toma outros rumos, né? Ele esquece o povo e ele começa a tomar um rumo totalmente diferente. Foge daquilo que se propôs muitas vezes e o povo fica um pouco esquecido. Então, eu acredito que quando você assume essa responsabilidade de representar o povo, você tem que realmente fazer
representar eles de verdade, né? Porque o povo, ele é um povo, o povo, a população, eles são, assim, muito desvalidos dessas representações. Porque a gente vê que tem representação, mas é assim, eu não vejo que é da forma como era para ser, entendeu? Eu imagino diferente. Entendi. Porque tem vez que eu percebo que as pessoas deixam no caso de votação, alguma coisa do tipo, né? Deixa de representar através de um voto lá o que é o interesse do povo e vai totalmente por outro caminho. E aqui isso fica muito explícito, assim, o povo vê, o povo entende, entendeu? Caso isso se consuma, você saia candidato na época, você acha que vai ter o apoio da família? Digo a esposa, filhos. Sim, sim. Inclusive já em algumas conversas com alguns dos meus familiares, que a família é grande, né? Já conversamos alguns momentos sobre isso e assim, eles, na conversa que a gente às vezes tem, eles dizem assim, rapaz, você tem certeza? Aí eu tenho essa vontade, né? Não sei se um dia vai dar certo, mas eu tenho essa vontade. Mas pronto, mas se você tem certeza, você sabe o que você quer. Mano Silva, eu tenho uma pergunta a lhe fazer, não mais minha pergunta, mas dos nossos internautas. São várias, mas eu queria aqui pontuar mais polêmica, certo? A que eu considero mais polêmica, não que eu não quisesse colocar as outras, mas como o tempo está meio corrido, eu queria lhe perguntar essa daqui, como lhe falei. Além do mais, achei a mais polêmica, né? E agradeço aí o pessoal que participaram, viu? Muitíssimo obrigado, certo? E continue participando, tá bom? Mano Silva, de acordo aqui com... Eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa, não vou falar antecipadamente, mas vou lhe dizer. A pessoa disse o seguinte: oi, boa noite. A minha pergunta é a seguinte: por que gastar tanto com a frente do hospital, podendo melhorar lá dentro? Só tem boniteza na entrada. Você poderia me falar alguma coisa sobre isso daí? Sobre a pergunta que eu agradeço, né, essa pessoa que fez essa pergunta, até pessoa... porque vai me dar a chance de falar um pouquinho sobre as reformas, as intervenções que estão sendo feitas no Hospital de Frecheirinha, né? A gente já vem, desde quando a gente assumiu o hospital, a gente já vem fazendo, já foi feito pela administração várias intervenções, né? Se eu fosse falar aqui de como quando eu cheguei no hospital, como é que era, não ia ficar bacana. Então vamos esquecer essa parte da parte que a gente chegou lá, então vamos falar das intervenções. As intervenções, elas foram feitas por necessidade, porque realmente precisavam, né? Essa parte da frente que foi construída, eu acho que foi em 2020, acho que foi em 2020, foi em 2021, né? Todo mundo percebe que ficou muito bom, né? O povo de Frecheirinha merece, né? Todo mundo fala que parece um ambiente particular e tal, né? Então a população merece. E essa pessoa, né, que eu não sei quem é, mas agradeço pela pergunta, né? Não só na frente, né? É claro que na frente está sendo construído, né? Agora está sendo finalizada aquela parte da frente, mas nessa semana a gente recebe novo zero o refeitório do hospital, né? Zerado, tá lá. A gente recebe nessa semana, que fica ali ao lado. Talvez no final do mês de novembro a gente recebe o centro cirúrgico, que fica também ao lado do hospital, um anexo, né? O pessoal já estão nos finalmente lá, né? E após a finalização dessa reforma, a gente também vai fazer a parte lá de trás, onde foi reservado para o Covid, na época que foi feita uma intervenção lá, já vai passar para essa parte lá de trás. Ou seja, quem tiver a oportunidade de ir no Hospital de Frecheirinha e quiser conhecer, né, eu estou lá quase todos os dias, só não domingo, mas até de sábado eu estou lá. A pessoa que tiver dúvida, quiser saber se realmente o que eu estou dizendo aqui faz sentido, se é verdade, um dia pode chegar lá e dizer assim: pô, eu queria falar com o Mano Silva, vai lá na minha sala que eu tenho o maior prazer de apresentar para ela tudo isso que eu acabei de dizer aqui.
tudo isso que foi construído, né? Que está sendo construído, que está sendo finalizado. Então, não é só a parte da frente, como essa pessoa está dizendo. É porque as construções, as reformas, elas não podem ser feitas abertamente, né? Então, é feito Por etapa. Por etapa interna. É claro que quando tiver tudo pronto, vai ser aberto ao público para eles conhecer, vai ser inaugurado. Então, assim, talvez essa pessoa tenha um conhecimento de uma parte do hospital, mas da outra parte que está sendo finalizada agora, talvez não tenha. Outra queixa que a mesma pessoa deixou aqui foi que o médico deixou um paciente em observação, não sei se é parente da pessoa ou não, e chegou uma enfermeira, uma técnica, não sei, uma profissional de saúde, e falou que, Vala, por que ele deixou aqui? Tipo, por que o médico mandou a pessoa para cá? Então é assim, tem essa queixa dela aqui também, Mano Silva. Pronto. O que você poderia falar sobre isso? Pelo que eu entendi, ela está reclamando que... assim, desculpa, eu não entendi muito bem, mas eu acredito que eu repassei a mensagem de acordo com o que ela repassou. E muito obrigado a ela e a você por a resposta e espero o restante aqui. Pronto. Fique à vontade. Pelo que eu entendi, ela tá reclamando ou ficou chateada. Parece que o médico deixou o paciente de observação e uma profissional da parte da enfermagem foi lá e fez esse questionamento porque tinha ficado de observação. Parece que é isso que ela diz, é isso mesmo. Foi o que eu entendi. Então, assim, o médico, a conduta médica, a conduta é do médico, né? Se o médico deixou de observação, o enfermeiro ele pode até comentar alguma coisa que não é o certo, né? Como eu disse no início da nossa entrevista aqui, nós trabalhamos com seres humanos e aqui e acolá tem um deslize, alguém comete um erro, porque isso é ser humano, não é 100%. Se essa pessoa fez esse comentário, ou seja, essa profissional de saúde, fez esse questionamento, mas ela não tem nenhum poder, nenhuma influência sobre a conduta médica. Então, eu acredito que esse paciente continuou lá na observação, como deveria continuar, e se tiver tido a necessidade de ser internado, com certeza ele foi internado. Pronto. Mano Silva, todos que passam por aqui, eu peço para assinar aqui na minha folhinha. Tinha como você deixar a sua assinatura por aqui? Com o maior prazer, Moita. Quanta Posso alegria. usar esse? Sim, exatamente com esse pincelzinho aí. Rapaz, eu tô me sentindo importante agora com essa assinatura aqui. Rapaz, é importante, vai se sentir sou eu, rapaz. O diretor do hospital. E você ainda é canhoto ainda, né? Sou canhoto. Eu acho que é o primeiro canhoto. Todos que assinaram aqui agora, sim, são destros. Sou canhoto da mão e direito do pé. Tá, acredita? E é cruzado o negócio aqui. Pronto. Rapaz, assinatura aqui do diretor do Hospital Menino Jesus de Praga. Quanta alegria receber aqui. Meu irmão, muito obrigado pela sua vinda ao nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem, já que você é um profissional de saúde, está à frente da saúde, num dos instrumentos de saúde mais usado hoje, que é o hospital, né? O hospital do município de Frecheirinha. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas. Pronto, Moito. Antes de deixar minha mensagem, eu gostaria, acabei de lembrar aqui, né? De agradecer, né, a audiência de todos os seus internautas, né? Por sinal, tem uma grande audiência. Agradecer você pelo convite. Estou muito honrado, né, com isso. Agradeço demais. E aproveitar, mandar uma boa noite especial para minha filha Manuele, para minha filha Maia, para minha esposa Neuma, né, que estão com certeza assistindo nesse momento. Também para minha filha Ana Jaqueline e também para Ana Érica. Ixi, é grande, né, família? Pois não é, rapaz. Muitas então, mulheres, né? Muitas mulheres. Então, pessoal, é o seguinte... Tem filho homem? Eu não vi isso. Tem não, né? Não. Só mulher. Só mulher, pois é. Então, assim, as pessoas, como... Falando aqui um pouco de saúde, né? Eu sei que todo o tempo, né, que a gente esteve à frente, que está à frente do hospital, isso não é só a minha vontade, mas é uma vontade também da administração de Frecheirinha. É de honra, né, da administração trazer o que for de melhor
para o povo de Frecheirinha em questão de saúde, né? A saúde, a gente sabe que a saúde ela é complicada não só aqui, mas em todo o país, né? Mas todo o esforço é feito para isso, para que a gente tenha uma saúde, ou pelo menos consiga uma saúde um pouco mais de qualidade para os nossos munícipes. Mas eu queria deixar a mensagem aqui para todos os internautas, que não deixe, não busque a saúde no hospital, busque a saúde prevenindo a sua saúde, né? Fazendo exercício físico, né? Se exercitando, fazendo dietas, Procurando uma alimentação uma melhor. alimentação saudável, porque a minha mãe já dizia, é melhor prevenir do que remediar. Então, para todos os nossos munícipes, eu acho que o melhor que a gente tem que fazer é nos prevenir, né? Buscando isso que a gente acabou de dizer, que é praticar esporte, buscar alimentação saudável, para a gente não adoecer, do que ir buscar uma saúde no hospital. Porque a gente está lá, mas se você tiver esse entendimento, eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Mas se precisar, procure o Mano Silva que dá certo. Nós estamos lá de 24 horas, né? Não eu 24 horas, mas a equipe, para atender da melhor forma possível a todos os nossos frecheirenses que realmente precisam do Hospital de Frecheirinha. Mano Silva, muito obrigado pela sua vinda. Fico muito grato. Eu que agradeço. Foi muito bom participar. Forte abraço a você, meu internauta. Bom final de semana. E sexta-feira estamos de volta. Sexta-feira com a vereadora Marrinha, certo? Grande liderança. Então, grande liderança. Então, fique ligado. Um grande abraço. Obrigado pela audiência e tudo de bom. Bom final de semana.